pelo fato que não estão sendo criminosas, não está tendo nem incitação ao crime. E aí eu gostaria até de questionar o ministro, né, Alexandre de Moraes, sobre esse tipo de coisa. Ele fala ali abertamente nas mídias, né, de forma política, que são manifestações antidemocráticas, mas por que ele nunca proibiu ou nunca mesmo se manifestou em relação aos comícios comunistas, às reuniões da esquerda, que falavam em fuzilar, por exemplo, a galera de direita? Isso não é incitação ao crime? Por que isso pode ir lá pedir mais liberdade ou ir lá questionar urna, questionar se teve fraude ou não? Não pode. Então, acho que esse é o grande problema, né? A gente acaba esquecendo desse ponto. Ninguém está comentando sobre isso, né? Literalmente assim, a gente está percebendo que ele está tendo uma posição unilateral e ele está sendo parcial, sim, nos comentários dele, coisa que um ministro do STF não deveria fazer, né? Tá tendo posição aí de ditar, não posso nem falar. Agora, uma coisa que eu acho engraçado, Pavinato, e respondendo o Caio, é que parece que o pessoal descobriu que o judiciário ele é ativista, o STF é ativismo agora, né? O STF sempre foi ativista, sempre teve ativismo judicial no Brasil. Eu lembro que em 2015 a Dilma foi nomear um ministro de Estado, na época era o Lula, e o STF falou que não podia era exercer uma prerrogativa dela, que é nomear quem ela quisesse para ser ministro. Exatamente, é aí que é a minha crítica, porque o ativismo judicial ele é maléfico, uma vez que ele começa, ele não termina. Perfeito. E outra coisa que eu acho engraçado, imagem, como para a Polícia Federal. Não, outra coisa que eu acho engraçado é o seguinte, cara, o pessoal esquece, mas em 2018, o Lula entrou na Justiça com habeas corpus no STF para ser candidato. Essa mesma configuração do STF negou o habeas corpus do Lula para ser candidato. Então, e aí, agora, o que a gente faz com o STF? Então, o que nós vamos fazer com o STF? Ou errou em 2018 ou errou agora. Ou errou em 2018 ou errou agora. Porque até acharam uma artimanha processual para liberar, para desconcoisar o candidato. O ativismo faz parte da história do STF. Eu não tomei multa aqui. E aí, Cris, o que nós vamos fazer com o STF, Cris? Mas eu acho, Felipe, eu discordo nesse ponto, porque eu vejo que esse ativismo ele é coisa de 10 anos para cá. Pega o STF de 20 anos atrás, pega o STF dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60. Rede social. Exatamente. Você tinha juiz se manifestando em processo. Agora, de 10 anos para cá, você passa a ouvir o ministro para tudo. Você passa a ouvir o ministro para falar sobre o último show do Milton Nascimento. Você ouve o ministro para falar sobre a convocação do Brasil. Você ouve o ministro para andar na Ilha de Caras e tirar foto pro periódico. Então, esse tipo de coisa que tá levando a essa bagunça. Por quê? Quando você acaba trazendo pro octógono, né, trazendo pro ringue, você perde também toda aquela respeitabilidade que o judiciário tem e você acaba fazendo com que o cidadão passe a criticar o judiciário com o mesmo fervor que ele critica o vereador. Então, não dá para você querer exigir todo um comportamento diferenciado em relação ao juiz se o juiz não se comporta como tal, se o juiz se comporta como político. É essa bagunça que estamos vivendo no país hoje. O juiz é o juiz. O juiz que é corrompido, a gente cansa de ver isso no Brasil. Acontece o quê? Nada. Aposentadoria. Ele aposenta, vai virar um advogado muito rico, porque é ex-juiz, né? Tem um trânsito. Se ele é, então, um desembargador, mais difícil ainda de ser punido. Se ele é um ministro do Supremo, nós nunca vimos uma condenação dessa. Esse é o grande problema. Como você gosta de dizer mesmo, tirar um gnomo da garrafa, eu já transformei o gnomo da Graciane Barbosa, não dá para enfiar. Nós precisamos fazer um container. Ou fazer um container ou recuperar algo que já foi despedaçado há muito tempo. Mas antes aqui de encerrar, que já são 15 horas e 29 minutos, eu fico olhando esse povo, ou cidadão brasileiro simples, orando com a bandeira na mão e sendo chamado de criminoso por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive já autorizou o uso das forças militares, do choque contra essas pessoas, se manifestando pacificamente. Um senhor que chora, um senhor que ora, é chamado de criminoso. Um senhor que chora, um senhor que ora, é comparado a um terrorista. Isso me lembra muito uma história, uma parte da história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos, onde uma população foi dizimada pelo exército, uma população que só queria uma vida mais justa. E hoje, os que louvam
esse episódio da Guerra de Canudos são aqueles que tratam o brasileiro que chora com a bandeira do Brasil e pedem para que eles sejam tirados da rua. Passo a palavra para o meu amigo Adalberto Piotto, que vai começar agora o Prós e Contras. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Pavinato. Importante aí o que disse o Pavinato de entender o que essas pessoas que estão nas ruas hoje estão dizendo. Por duas razões. O que elas querem dizer, ou seja, o conteúdo da intenção delas de protestar, e a outra coisa, elas têm direito de estarem lá. E se têm o direito de estarem lá, elas devem ser ouvidas. Autoridade pública não existe sem pessoas. A República não existe sem pessoas. O Brasil são as pessoas. Se essas pessoas estão lá, elas precisam ser ouvidas. Não tem essa de perder o Mané, Manuel, essas coisas todas, não amola, não existe isso. O órgão público tem que ser questionado e tem que dar resposta sempre. Figura pública também. Ainda mais se representar um dos poderes da República. São 3h31 no horário de Brasília. A gente vai continuar nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, desse dia de protestos, de manifestações pelo país, no 15 de novembro de 2022. Um 15 de novembro histórico, sim. Daqui a pouco nós teremos também nossos convidados para o debate. Antes, já quero anunciar aqui Jorge Serrão, nosso comentarista hoje especial aqui no Prós e Contras. Serrão, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Saudações. Hoje chegando cedo, mas estamos aí. Muito obrigado. Bom, e para comentar também essas manifestações durante esse feriado, a gente terá a presença aqui também, virtual, né, diretamente de Brasília. Zé Maria Trindade está conosco na capital federal. Ô Zé, boa tarde, seja bem-vindo. Pois é, olha, um país dividido, né? E a fotografia está exatamente nas ruas. Muito boa tarde, Piotto, boa tarde, Serrão. E boa tarde a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos, nos Is e durante... Já volto com o Serrão e com o Zé Maria. Agora são 3h32. Vamos para essa cobertura especial aqui do Prós e Contras. Prós e Contras. Já temos o Marcelo, já posso voltar com o Zé Maria. Daqui a pouco o Marcelo Matos, que está no Ibirapuera, vai trazer informações. Tem chegado cada vez mais gente lá. Zé, já falo contigo. Vamos então conversar com o Marcelo Matos, que está no Ibirapuera. Marcelo, mais cedo você trazia informação que estava aumentando o número de pessoas aí no Ibirapuera. Qual a situação de momento? Bem-vindo. Olá, Piotto. Eu vou pedir para o Giba, aqui nosso cinegrafista, mostrar aqui para dar uma dimensão. Nós falamos justamente de frente à Assembleia Legislativa de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste. Nós temos a avenida que passa aqui e a gente pode observar que dos dois extremos aqui estão tomados aí pelos manifestantes que estão posicionados aqui, chegando em grande número. Me chamou muita atenção hoje, eu falava para você, Piotto, que eu acompanhava a movimentação no museu, na verdade no metrô, ali da Brigadeiro, na região ali da Paulista, as pessoas descendo ali na Brigadeiro, descendo a Manuel da Nóbrega em direção aqui a essa região de São Paulo e também seguindo a pé pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, as pessoas com bandeiras, camisas amarelas e à disposição aqui desde praticamente o resultado da eleição. Há uma concentração aqui e é claro que aos finais de semana e também hoje um dia especial, o feriado da Proclamação da República, muita gente por aqui, não para de chegar. A gente pode observar aqui que o entorno do Comando Militar do Sudeste está totalmente ocupado. Vocês observam, quem nos acompanha aí por imagens, e quem não acompanha eu vou narrar para vocês. Totalmente tomada essa região aqui, essa avenida em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Muitas pessoas nas praças vizinhas, no entorno aqui. E, portanto, essa manifestação aqui, há grande expectativa de que as pessoas não querem sair daqui. Conversei com várias pessoas que estão aqui posicionadas desde o primeiro dia e a ideia é continuar, evidentemente. Hoje, em razão de toda essa movimentação, um dia bonito em São Paulo, há uma grande mobilização, portanto, aqui que nós estamos acompanhando e, é claro, voltaremos com mais informações ao longo da programação aí da Jovem Pan. Piotto. Muito obrigado, Marcelo. A gente acompanhou ali, o público estava cantando o hino nacional, encerrando sempre com dos filhos deste soles mãe gentil, pátria amada Brasil. Essas são as pessoas que estão defendendo o país agora e estão dizendo que não querem outra Constituição, não querem que suspenda a Constituição, não querem que revoguem a Constituição, mesmo que seja por releituras excepcionalíssimas do capítulo que
A Constituição proíbe de censura, como a gente viu naquele voto absurdo do ponto de vista jurídico, porque ele é completamente incongruente, ele é, contraditório da ministra Carmen Lúcia em relação àquele episódio de censura, ainda durante o segundo turno. Vamos a Brasília agora. Zé Maria, as pessoas estão nas ruas, Zé Maria. Elas foram às ruas num feriado que, 10, 15 anos atrás, as pessoas aproveitavam para viajar, para ir para a praia, aqui em São Paulo, sobretudo. Agora elas estão usando um feriado cívico para defender o país, para defender a Constituição, para reclamar por legalidade no país, Pois é. Olha, Piotr, a força do povo é como água, né? Flui e não há barreira que possa sustentar por muito tempo. Vou tomar como exemplo aqui essa ilha chamada Distrito Federal, Brasília. A esplanada dos ministérios está totalmente esvaziada, não tem ninguém. A Praça dos Três Poderes, onde fica ali o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso também, totalmente vazia. Sabe por quê? Logo depois das eleições, foram colocadas cercas duplas e proibido o trânsito de veículos e agora até de pessoas, pela esplanada, pela Praça dos Três Poderes e ali por regiões próximas ao Congresso Nacional. Os caminhões e máquinas agrícolas que viriam para essa concentração em Brasília foram retidas logo na entrada do Distrito Federal e não conseguiram chegar. Então, a fotografia da esplanada dos ministérios vazia, a Praça dos Três Poderes abandonada, é uma fotografia falsa. Como eu disse, a força do povo, ela flui e todos estão diante do QG. É o quartel-general daqui de Brasília, uma área ampla demais, está totalmente tomada desde as eleições. As pessoas estão se revezando, eu tenho aqui vizinhos que saem cedo, são pessoas de bem, com sua cadeirinha espreguiçadeira, com sua bandeira e seu traje verde e amarelo, e todos vão exatamente para o quartel-general e lá ficam protestando contra o resultado das eleições. Não há lideranças, Piotr. Eu conversei com alguns parlamentares, mas o que está acontecendo? E me disseram, olha, ir para a frente do quartel agora significa ser carimbado de golpista e isso pode significar a perda do mandato ou mesmo a prisão. É a primeira vez que eu vejo deputados e senadores acuados e amedrontados. O que eu tenho de notícia nova para dar é que a bancada evangélica, ela projeta para esta semana ainda ocupar o plenário do Senado Federal. E assim, talvez, evitar este carimbo de golpista ou mesmo ir para a cadeia. Mas essa força do povo, Piotr, já foi testada em várias circunstâncias em políticas internacionais e aqui no Brasil, né? Sempre vence. Zé Maria, antes de eu passar para o Serrão, tempos atrás a gente conversava e você se lembrou do doutor Ulisses Guimarães, que ele ficaria extremamente preocupado ao vir, por exemplo, a polícia entrar dentro do Congresso Nacional para prender um deputado. Bom, e agora nós estamos tendo, digamos, uma repercussão disso. Parlamentares que têm, lá no artigo 53 da Constituição, é uma emenda constitucional aprovada em 2001, em que eles são invioláveis por quaisquer votos ou manifestações, ou o que dizem, não importa, em qualquer lugar. O entendimento é muito claro da Constituição. E aí você traz essa informação. Isso institucionalmente é um retrocesso muito perigoso, porque os parlamentares, que são exatamente a voz do povo, num dos três poderes da República, se sentem acuados por um poder judiciário que hoje é policialesco, e estou entendendo que eles estão com medo justamente do poder judiciário, porque parlamentares já perderam suas redes sociais e foram derrubadas as suas redes sociais de deputados com mandato, não somente os eleitos, mas com mandato. Ou seja, isso é um retrocesso institucional que, obviamente, só a população na rua que pode salvar agora. Desde a primeira Constituição, essa inviolabilidade parlamentar, ela existe, né? E era muito maior. É bom entender que esta condição não é um direito individual do deputado e do senador, não é dele, mas do povo, para a proteção do povo. É certo que alguns sequestram, roubam esta inviolabilidade para questões pessoais, para ocultar, para esconder os seus crimes, mas ela é um direito do povo. E nós estamos, na prática, vendo esta realidade. Se os parlamentares tivessem mantido esta inviolabilidade total, nós não estaríamos assim com o povo na rua, tomando chuva, tomando sol e sem nenhum líder por lá.
né? Então, é essa a condição. Essa emenda que você diz aí, ela quis aprofundar a Constituição sobre a inviolabilidade por direitos civis e penais. Sim. Aí colocou essa palavra quaisquer, porque do Rio de Janeiro vinham notícias de que estavam usando uma brecha na Constituição e processando civilmente os deputados. Aí colocaram quaisquer e civil e penalmente. Então a gente vê que esta parte do poder legislativo já está morta. Jorge Serrão, temos aí, o Zé trouxe essa preocupação, aliás, duas coisas. A preocupação dos parlamentares em se juntar ao público, às pessoas, aos brasileiros que estão nessas manifestações, mas também a bancada evangélica que deve tomar o plenário do Senado também. Ou seja, uma resposta, o que só está muito estranho, e eu confesso que eu tenho uma curiosidade gigantesca, é esse silêncio do presidente do Senado e do presidente da Câmara diante do que se pode considerar, olhando para o texto da lei, arbitrariedades de um poder sobre o outro, no caso do judiciário, sobre o poder legislativo. Serrão. Uma hora eles terão de falar, porque não haverá outro jeito. Uma coisa que nós temos que lembrar que é muito importante. Em 2001, lá atrás, foi aprovada essa emenda constitucional que garantia a liberdade de expressão do parlamentar. E essa liberdade de expressão, o artigo 53 da Constituição brasileira, foi completamente rasgado pelo Supremo Tribunal Federal no famoso inquérito do fim do mundo, quando se partiu para cima do deputado Daniel Silveira. E aí, mais grave, o judiciário parte para cima do deputado, ok, um poder está indo para cima do outro, mas e quando o legislativo é conivente com isso e foi conivente com isso? Daniel Silveira ficou preso durante o mandato e precisou recentemente receber uma graça presidencial de Jair Bolsonaro para se tornar uma pessoa inocente. Só que a inocência o atrapalhou, porque ele, durante a eleição, muitos não o consideraram inocente, muita gente não ficou sabendo do efeito amplo da graça constitucional e Daniel Silveira perdeu, foi prejudicado na eleição dele ao Senado, porque muita gente que quis votar nele achou que ele se tornaria inelegível, embora ele fosse completamente ficha limpa. Então, o que estamos vivendo no Brasil, em várias situações, é absolutamente surreal. Quando o parlamentar ele desce ao nível da covardia, isso é assustador. Nosso parlamento já cometeu o maior de seus pecados nessa 57ª legislatura, que foi não ter compreendido a importância da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para que ele fosse contado 100% na própria sessão eleitoral. Falava-se inicialmente em auditoria. Não tem auditoria desse sistema de votação eletrônica. O que teria que haver é uma conferência. E o parlamento foi covarde em relação a isso. E essa confusão toda que estamos vendo agora está sendo originada exatamente pelo excesso do poder judiciário e pela omissão e covardia do parlamento brasileiro. Vale só lembrar que há um movimento, sim, dentro do Congresso Nacional de parlamentares da Câmara e do Senado, justamente para resistir a tudo isso que está acontecendo. O que chama a atenção é que eles não estão tendo apoio, por exemplo, dos seus presidentes, ou seja, do presidente do Senado e o presidente da Câmara. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos voltar a Brasília agora. A Luciana Vedolin está conosco. Oi, Luciana, bem-vinda. Oi, Pioto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o setor militar urbano aqui em Brasília é palco das manifestações desse 15 de novembro. Lotado desde o início da manhã, nem a forte chuva que caiu aqui sobre o Distrito Federal, chuva torrencial, na verdade, conseguiu afastar, né? Conseguiu assustar os manifestantes que permanecem no local. Vale ressaltar que muita gente, Pioto, está acampada desde o último dia 30 de outubro. Muitos ônibus trouxeram manifestantes de outros estados, tem caminhão estacionado em todo o setor militar urbano. A última contagem já dava conta de mais de 100 caminhões. Várias etnias indígenas também estão no local
protestando, cobrando aí a necessidade da população brasileira ter mais liberdade. O que os manifestantes fazem questão sempre de ressaltar é que não se trata, não existe uma liderança, não tem um líder do movimento, não existe um chamamento dessa ou aquela entidade, que é uma manifestação espontânea que as pessoas se dirigem para o local sabendo que é no setor militar urbano que virou o QG aí desses manifestantes. Todo mundo de verde e amarelo, muitas famílias, muitos idosos, muitas crianças, inclusive acampadas também no local. A chuva tem dificultado a vida dos manifestantes, Piotr, uma vez que está chovendo aqui em Brasília praticamente todos os dias e chuva forte, mas isso não foi suficiente para fazer com que eles saíssem, não. Então muita gente está no local, uma das maiores manifestações que a gente já viu aqui em Brasília, fora do palco que é tradicional, que é a esplanada dos ministérios. O setor militar urbano, que fica perto do QG do Exército, está se firmando aí como um novo local de manifestações que normalmente não era utilizado aqui no Distrito Federal. Interessante a Luciana trazer essa informação, me remete ao que o Zé Maria estava contando há pouco, né? De que a esplanada dos ministérios ali é uma região onde normalmente as manifestações sempre aconteceram. Interessante o porquê de fechar tudo aquilo, de dificultar o acesso das pessoas àquela região. Ou seja, aquela foto da esplanada vazia é uma foto manipulada. Ou seja, pré-manipulada para que as pessoas não estivessem lá. Mas a Luciana está aqui de novo, ela trouxe essas informações que elas encontraram um outro espaço na capital federal para fazer valer as manifestações e o que elas estão dizendo. É isso, né, Luciana? É isso mesmo, Piotr, porque a esplanada continua fechada. É possível chegar até mais ou menos ao Congresso Nacional, mas é proibido, tem um acordo com o pessoal, principalmente com os caminhoneiros, que é proibido chegar e estacionar no canteiro ali da esplanada dos ministérios. Então, eles encontraram, né? Os manifestantes encontraram outro local. Existia a possibilidade, inclusive, de fechar totalmente a esplanada dos ministérios a partir da rodoviária aqui de Brasília. Mas como os manifestantes, eles adotaram esse novo local, que é um local super interessante realmente, é um espaço amplo, a gente viu muitos ambulantes vendendo desde camisetas até lanches e água, porque hoje o dia estava muito quente na parte da manhã, agora até deu uma melhorada por conta da chuva, agora está até fazendo um friozinho, mas no início do dia a água estava saindo assim a rodo e os manifestantes encontraram um novo local, um local que tradicionalmente não era utilizado aqui no Distrito Federal e é um lugar bastante bonito, então as pessoas conseguem acampar com facilidade, o que é muito burocrático na esplanada, por exemplo, não se pode montar um acampamento na esplanada dos ministérios só depois da catedral, depois da rodoviária, então era um empecilho para montar um acampamento, então eles escolheram agora o setor militar urbano. Acho que no sábado teve uma operação do governo aqui do Distrito Federal para retirar ambulantes que estavam vendendo principalmente lanches no local, mas todo mundo voltou hoje, lotado o setor militar urbano. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá, temos imagens também de Curitiba agora, no Paraná, né? A capital do estado do Paraná, o primeiro estado ao sul do país. Vamos lá, aí são as imagens, é o que você vai ver em todas as manifestações do dia de hoje e desses últimos dias todos. Bandeiras brasileiras ali, as pessoas de verde e amarelo com a camisa do Brasil. A seleção brasileira também vai usar essa camisa, mas essa camisa se tornou a camisa do Brasil agora, né? Mas está aí, a manifestação, isso é Curitiba ainda, né? Estamos com imagens de Curitiba agora, na capital do Paraná. É o QG, é o quartel-general do Pinheirinho, é isso? Tá. Exatamente, Brasília. Vamos agora ao extremo norte do país, mais ao norte do país, aqui é Manaus, a capital do estado do Amazonas, está ali, ó, também as pessoas com bandeiras brasileiras vestidas. Aliás, esses dias teve um caso aqui, uma senhora tentava entrar no shopping Iguatemi, em São Paulo, com a bandeira brasileira de tamanho bem pequeno até, nas costas, foi proibida por um segurança. Baseado em quê, cidadão? Enfim, mas vamos lá, as pessoas estão usando agora, porque as ruas são do povo, mas vamos lá. Vamos lá, agora Blumenau, no interior de Santa Catarina, está aí,
também manifestações, as pessoas vestidas de verde e amarelo com a bandeira brasileira. O Zé Maria, deixa eu voltar a você, até para usar um pouco do seu sentido figurado em relação à questão da água lá. As pessoas encontraram outro espaço em Brasília. Aquela foto manipulada, se tirar uma foto hoje da esplanada dos ministérios vazia, com essas manifestações todas pelo país, não combina com a história recente de manifestações, que Brasília, obviamente, participa de forma gigantesca, como a gente já viu. Mas a gente não tem ali essas pessoas porque, como você disse, foi manipulado isso daí, né? É uma foto falsa, porque as pessoas foram proibidas de chegarem até lá, mas elas encontraram outro espaço. Interessante também citar que elas estão em frente aos quartéis e elas estão pedindo legalidade, tá? Alguém que está sonhando com essa ideia de golpe, não existe ninguém. Esse é um crítico que não está entendendo a manifestação, porque as pessoas estão defendendo a Constituição, e a Constituição é a legalidade maior do país, São duas situações. A primeira é o espaço físico, né? Da esplanada dos ministérios, que sempre recebeu as grandes manifestações para o impeachment do Collor de Mello, os caras pintadas tomaram, diretas já, e depois o impeachment da Dilma e assim por diante. As grandes manifestações, esplanada dos ministérios. Um decreto aqui proibiu a Praça dos Três Poderes, ali é um local realmente muito sensível, né? Como concentração. Mas ficou tradicional à frente do Congresso Nacional. Houve, Piotr, uma relação com o que aconteceu nos Estados Unidos no fim do governo Trump, né? Então lá o Capitólio foi invadido e pensava-se em fazer a mesma situação aqui no Brasil. Só que é diferente, né? Aqui no Brasil não há essa história do Congresso formalizar o resultado de uma eleição. Quem faz esse trabalho é o Tribunal Superior Eleitoral. A posse, no dia 1º de janeiro, é que acontece no plenário do Congresso, no plenário da Câmara, mas uma reunião do Congresso presidida pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. E aí a inteligência disse que havia uma intenção de ocupar o Congresso e a praça. E cercaram. Então, depois das eleições, ninguém consegue chegar ao Congresso, Palácio Supremo. Os servidores têm que fazer malabarismos para chegar lá. Todos os estacionamentos fechados, uma agressão ao funcionamento lá do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, isso é fisicamente. Os manifestantes se encontraram outro lugar muito bom, é o local onde acontecem os desfiles cívico-militares, onde fica o quartel-general, o comando do Exército, né? Que é mais ou menos assim, a parte principal do Exército brasileiro, que é como se fosse o grande centro, né? A força brasileira. Aí vem o lado simbólico, Piotr, que é muito importante. Isto tem uma representação fortíssima. Quando os manifestantes, os brasileiros, patriotas, eles vão para outro lugar que não o Congresso Nacional, que é a representação do povo, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é o caso da Justiça, na verdade estão passando uma mensagem muito importante de que já não acreditam mais na Justiça, ou seja, na possibilidade de ação da Justiça, e muito menos na representatividade do Congresso Nacional. E aí sobra exatamente uma instituição militar, o QG militar, que é a representação que agora é crível para os manifestantes. Aí é uma mensagem muito importante e muito clara. Obrigado, Zé Maria. Daqui a pouco eu volto com o Serrão e o Zé Maria também. Agora são 3h54 no horário de Brasília. A gente está nessa cobertura especial aqui do Prós e Contras desse dia de manifestações. Vamos ao nosso debate, que nós temos dois convidados aqui, dois parlamentares. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e também o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. Senhores, sejam muito bem-vindos. Quem tem razão? Senador Girão, bem-vindo, boa tarde ao senhor. O senhor tem se manifestado nas redes sociais, eu tenho acompanhado, e faz muito eco ao que estava dizendo aqui o Zé Maria Trindade. O senhor tem reclamado um pronunciamento, uma manifestação mais clara do Congresso Nacional em relação a todo o processo eleitoral, que é o que está levando as pessoas indignadas às ruas, a defesa da Constituição, a separação dos três poderes. Tudo isso é texto constitucional pacificado, não tem novidade nisso tudo. E agora essas pessoas estão indo aonde elas podem, no caso de Brasília, aonde elas podem ficar.
porque a elas não foi franqueado o direito de ficar na esplanada dos ministérios, como toda manifestação que aconteceu em Brasília. O Congresso vai responder acerca disso? Em que momento, senador? Eu sei que o senhor tem rogado, tem reclamado, tem chamado, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sua responsabilidade, também o presidente da Câmara, e eu tenho um deputado aqui, daqui a pouco eu vou fazer a mesma pergunta a ele, mas já para outra casa do Congresso. Mas quando é que o Congresso vai entender o que está acontecendo no país e olhar que ele é a representação popular, o poder que mais representa as pessoas do país? Quando a população se aproximar mais dessa casa, mas não estão deixando, né? Primeiramente, eu queria cumprimentar você, Adalberto, pela condução, a Jovem Pan pelo debate, o deputado Major Vitor Hugo, censurado, um parlamentar símbolo aqui em Brasília, junto com outros que estão censurados hoje, não se respeita mais parlamentar, nem artista, nem que dirá o cidadão, né, brasileiro. Eu acho que esse grito que a gente está vendo legítimo nas ruas, basicamente, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive por vocês, que são raríssimos os veículos de comunicação que acompanham de forma imparcial, com isenção, mostrando o que está acontecendo, né, sem esconder nada, sem taxar de antidemocrático, né, porque isso é um desrespeito às crianças, aos idosos, às famílias que a gente tem visto se manifestar de forma pacífica, né, em todo o país. Acho que eles estão, inclusive, ali no quartel-general, em frente aos quartéis generais, até por uma questão de segurança, né, porque o que se tem de informação que possa alguém se infiltrar de MST ou de torcida organizada, que infelizmente tem em alguns clubes, né? Torcida organizada, eu fui presidente de clube, sei que às vezes tem uma banda ali que caminha por um caminho equivocado, então as pessoas se sentem até mais seguras, né? Agora eu acho que vai chegar o momento, naturalmente, da sociedade vir aqui. A população será muito bem recebida pelos senadores, pelo menos por uma boa parte que está acompanhando isso um pouco à distância, porque é um evento, esses eventos que têm acontecido no Brasil, Adalberto, eles são sem liderança, né? É uma coisa que é espontânea da população, isso é muito claro. Então, os senadores eles estão respeitando isso, deputados, e acompanhando isso, e eu acredito que essa manifestação que está contagiando, porque o bem contagia, o mal contamina, então as pessoas estão cada vez mais se sentindo convidadas a participar. Nós entramos com senadores aqui, 15 senadores na PGR, buscando as 4 linhas da Constituição o tempo todo, vamos insistir nelas, mas o procurador Augusto Aras, acho que não teve nem tempo a equipe dele de ler o nosso documento robusto, pedindo investigação no pleito, né? Mas não, já negou, né? Em pouco tempo já negou, não deu 2 dias úteis. E a gente vai agora à Polícia Federal. Nós vamos a todas as instâncias possíveis, previstas na Constituição, pedir a investigação das nossas instituições com relação às denúncias que têm chegado. Major Vitor Hugo, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Queria parabenizar da mesma maneira a Jovem Pan pela forma como tem conduzido a cobertura dessas manifestações, que são realmente manifestações pacíficas, são manifestações legítimas, são manifestações, como o senador muito bem abordou, de crianças, de famílias, de jovens, de idosos, que vestindo as cores verde e amarelo, que vestindo a bandeira do Brasil, estão demandando por mais democracia, porque, na verdade, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento são direitos constitucionais pétreos, né, que não podem, inclusive, nem ser afastados pelo próprio parlamento, nem com uma lei, nem com uma proposta de emenda à Constituição, que seriam certamente considerados inconstitucionais. Então, é importante ressaltar que essa luta, essa busca por direitos, ela é incessante, faz parte da evolução do nosso país e ela não pode ser cerceada de maneira alguma. A população tem o direito e é sintomático, como o Zé Maria Trindade estava falando há pouco tempo, que as pessoas
se voltem agora para frente dos quartéis, onde se sentem, como o senador falou também, mais seguras. Mas isso é um símbolo para nós no parlamento, para que as coisas sejam tratadas, os assuntos mais importantes, como a defesa das liberdades, direitos e garantias individuais, sejam tratados também pelo parlamento com muita seriedade e urgência. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução do TSE, que alargou os próprios poderes no que diz respeito à questão do combate às fake news, ou como na verdade são as mentiras, que o nosso próprio ordenamento jurídico já possui instrumentos para isso, né? O Código Penal já tem lá a previsão da calúnia, difamação, injúria, o Código Eleitoral também tem Como sempre foi, né, deputado? Como sempre foi. Como sempre foi, Adalberto. E eu apresentei esse projeto logo no dia seguinte da aprovação da resolução e espero, sim, ter a oportunidade de votar, inclusive porque estou com as minhas redes sociais, o Twitter em particular, censurado. Não houve nenhum excesso, longe de ter algum excesso na minha fala, pelo contrário, reverberando cobranças e sugestões que foram apresentadas, inclusive, no relatório das Forças Armadas sobre as eleições, na linha do que os 15 senadores apresentaram à PGR, vão apresentar agora à Polícia Federal. Então, assim, se nós não pudermos questionar, se a população não pode discutir, debater, questionar, inclusive suspeitar, isso faz parte da nossa democracia. Se os parlamentares não puderem levantar questionamentos, debates, discussões, é porque nós já não estamos numa democracia há muito tempo. Aliás, o nosso sistema democrático, em todos os aspectos, prevê o embate de ideias, inclusive a própria ciência, que foi levantada tanto pela esquerda aí durante o combate à pandemia, só se faz através do embate de ideias. Alguém apresenta algo que parece uma verdade em algum momento, e todos os cientistas do mundo vão bombardear essa pesquisa para que ela possa aperfeiçoar na sequência. Então não existe nada, nenhuma instituição, nenhum ser humano, nenhuma autoridade na República que não possa sofrer críticas. Tá. E é justamente as críticas que vão fazer a gente avançar. Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. O deputado Major Vitor Hugo fez citação à Constituição Federal. Uma Constituição, ela pode ser, obviamente, disciplinada, regulamentada por leis, né? Artigos que são regulamentados por lei, mas ela não pode ser modificada, à exceção que seja uma reforma, e algumas cláusulas, como fez menção o deputado, quando ele disse cláusulas pétreas, essas só são alteradas se fizer uma nova Constituição. E o capítulo das liberdades individuais é uma cláusula pétrea. E isso é importante dizer, ou seja, não importa se o Supremo vai reinterpretar, ele não pode fazer, como também não pode fazer o próprio parlamento. Você precisaria de uma nova Constituição. O Constituinte lá em 1988 deixou isso tão claro. Ele não queria que isso fosse alterado, a menos que, por uma óbvia a vontade popular, se quisesse reformar a Constituição como um todo, e aí fazia-se uma nova Constituinte, como é o processo democrático. Mas tudo isso tem debate, né? Desculpa, deputado, eu só quis esclarecer isso, as pessoas estão nos acompanhando, né? Essa diferença de reforma e cláusula pétrea, porque as liberdades são cláusula pétrea. Senador, deixa eu voltar ao senhor. O Major Vitor Hugo aí está sendo... sofreu censura. Esse artigo 53, que já foi reinterpretado uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, e agora está sendo reinterpretado de acordo com a conveniência, dependendo da análise que faz o Tribunal Superior Eleitoral. Até que ponto isso vai chegar? Porque não bastasse o fato de se tomar prerrogativas do Congresso Nacional, que é quem pode legislar, e vimos o TSE legislando durante o processo eleitoral, pior ainda, durante o segundo turno, que é muito mais próximo ali da data que elegeu o presidente recente, né? Mas, enfim, até que ponto o Congresso, e eu me refiro, obviamente, aos presidentes das duas casas, esses dois presidentes vão aceitar essa interferência de um poder sobre o outro? Olha, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado Major Vitor Hugo por ter entrado com esse projeto de decreto legislativo. Inclusive, um colega nosso aqui também entrou, o senador Lazier Martins. Nós estamos cobrando para que o presidente Rodrigo Pacheco coloque em votação, porque, olha, a gente está numa ditadura. Não vamos dourar a pílula, não. A gente já está numa ditadura, com decisões sucessivas arbitrárias de um poder esmagando os outros poderes da República,
Desde aquela indicação do Ramagem, que o Executivo quis fazer, depois nós tivemos várias outras situações, a libertação, colocar o Lula, né, condenado em 3 instâncias, depois colocar na rua, numa manobra clara, e a parcialidade do TSE. Eu quero voltar para o futebol, para a gente fazer uma comparação com a eleição desse ano, para as pessoas entenderem. Nós somos o país do futebol, estamos aí há quase uma semana da estreia do Brasil na Copa, e ninguém fala disso, isso é um ótimo sinal. Brasileiro querendo se apropriar da vida pública em vez de desfocar para o esporte, né? Mas é muito interessante aquela coisa do juiz que fica invertendo falta o tempo todo, dá cartão só por um time, depois expulsa só por um time, depois ele marca pênalti, e aí acontece um gol de mão no final, né? E o pessoal quer o VAR. É o VAR, né? Então é legítimo isso, é da democracia. Quem está desrespeitando a democracia são alguns ministros do Supremo. E eu quero aqui a atenção para que falou o Alexandre de Moraes lá em Nova York. Eles estão em Nova York, enquanto a gente está aqui no Brasil, trabalhando. Inclusive, eu estou falando com vocês aqui do Senado Federal, né? Ontem tivemos aqui, trabalhando também, e o povo brasileiro está trabalhando, não está passeando, não está fazendo palestra. Aliás, palestrar é uma coisa que é do parlamento. E você vê hoje senadores e deputados medindo palavras para falar. Olha a que ponto a inversão de valores chegou. E o ministro Alexandre de Moraes fez um Twitter, né, publicou que a democracia venceu, né? Extremistas antidemocráticos terão a aplicação da lei, merecem e terão a aplicação da lei penal. Isso é alguma coisa que magistrado deva falar? Vamos pensar bem. Eu não quero nem ir para o lado do Roberto Barroso, que agora há pouco disse perdeu o Mané. Perdeu o Mané, não a mola. Para mim, isso é uma colocação de um militante, né, que tem lado na história. Mas essa colocação do presidente do TSE é impressionante. Só uma observação. Nesse caso do ministro Barroso, até porque nós tivemos episódios também de manifestantes ofendendo ministros do Supremo, xingando, palavrão, enfim. Neste caso específico, ele está se referindo ao senhor ministro. O senhor ministro é até de forma educada, está querendo respostas. E aí, convenhamos, ele está num país estrangeiro em que as pessoas são livres de fato, né? Essa é uma manifestação em Nova York, né? Então nós tivemos ontem episódios, sim, de grosseria. Não estamos advogando pelos palavrões, mas eu quero fazer uma menção daqui a pouco sobre esse assunto, entendendo um pouco por outro lado. Mas nesse caso, senador, só me permita fazer essa parte, que esse cidadão foi de forma respeitosa ao se referir e ao se dirigir ao ministro Barroso. Não tenha dúvida, Adalberto. E eu sou contra também, quero deixar muito claro, qualquer manifestação violenta. E as palavras, às vezes, são violentas. Não justifica brasileiro aqui ou no exterior fazer esse tipo de abordagem violenta. Agora, vamos combinar, porque esse evento estava marcado, não sei se você lembra, há meses. Sim. Né? E, inclusive, o título dele apontava para um novo governo já. As pessoas, às vezes, não se atentam a detalhes. Depois eles mudaram, parece que mudaram o título do evento. E a maioria do Senado vai para Nova York, o símbolo da liberdade mundial, vamos dizer assim, tem lá até a Estátua da Liberdade, e eles vão falar de democracia e liberdade. Não estão vendo o que eles estão fazendo aqui? Né? O que é que o nosso STF e o nosso TSE estão fazendo? Estão censurando todo mundo que tem uma posição diferente do establishment, né? do sistema, vamos dizer assim. Então, isso incomoda muito, mas vamos continuar dentro da Constituição, aqui no Senado Federal, cobrando o presidente do Senado. Eu quero deixar aqui, fazer um meia-culpa. Nós temos que pedir desculpa à sociedade brasileira. O Senado Federal, eu faço parte dele. Por mim, eu posso pedir, sou apenas um dos 81.
mas tem alguns colegas também fazendo isso, porque esse caos institucional que a gente vive no Brasil, a responsabilidade, a corresponsabilidade total é nossa, pela omissão de não cumprirmos o nosso dever constitucional, vendo os abusos flagrantes que o Brasil está sofrendo diariamente, né, da ditadura da toga, e não tomar uma medida para reequilibrar os poderes, para ter uma verdadeira harmonia entre os poderes. Mas esse dia vai chegar, porque a sociedade está gostando de política, acompanhando a política e está cobrando de forma respeitosa e ordeira os seus representantes no Senado. E vem uma turma boa. Além dos que estão aqui, vem uma turma boa, um reforço bom agora no ano que vem. Tá. E eu acho que, finalmente, a gente vai ter um equilíbrio entre os poderes da República. Bom, para deixar claro aqui, o senador Girão generosamente está pedindo desculpas em nome do Senado, mas é importante dizer que ele e outros senadores, desde muito tempo, estão convocando ministros do Supremo para prestar esclarecimentos. É um convite. Esse convite não é aceito. Os ministros que vão para falar de democracia e explicar procedimentos do Supremo não foram ao Senado da República, que é a casa revisora, mas vão a um evento em Nova York. É isso que as pessoas, é exatamente contra isso que as pessoas estão protestando. É simples assim, dá para entender. Esse é um fato jornalístico, até porque nós já noticiamos aqui todos esses movimentos do Senado. O senador Girão faz parte de todos eles. Também o senador Renzi, também o senador, Lazier Martins, são vários senadores, né, que já falaram desse assunto, como também agora o próprio Major Vitor Hugo, deputado federal, com esse projeto justamente para tentar... É um decreto legislativo, é isso, deputado? Perdão. Projeto de decreto legislativo que ia sustar os efeitos da resolução do TSE, que ampliou os próprios poderes, né? Imagina, um grupo de pessoas se reúne e se atribui mais poderes, né, ao arrepio da lei e da própria Constituição Federal. Por isso Deputado, só me responde de forma direta, por gentileza. O senhor conversou com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, sobre o senhor ter sido censurado nas suas redes sociais? Por que eu lhe faço essa pergunta? Senador Girão, acho que já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui. Eu estou aplicando um entendimento que o Supremo se deu, para variar, que ele, digamos, quase que encampou os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que tem o Brasil como um território do Supremo Tribunal Federal. Qualquer coisa que alguém diga em relação ao ministro Supremo, ofensivo ou não, o Supremo se acha no direito de colocar dentro daquele inquérito das milícias digitais, o vulgo inquérito do fim do mundo. Ou seja, ele entendeu que o Supremo está em todo lugar. Porque, pela lei anterior, só um crime cometido dentro das dependências do Supremo poderia ser julgado de forma como é esse inquérito do fim do mundo, sem a participação, digamos, de todo o devido processo legal. Quando um parlamentar fala no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, ali ele tem direito de fala e ele é garantido. Mas eu também estou aplicando o mesmo conceito. Quem me deu esse conceito foi o Supremo. Eu estou usando o Supremo contra o próprio Supremo, né? Para eles não reclamarem que eu estou inventando alguma coisa aqui. Quando um parlamentar se manifesta nas redes sociais ou nas suas bases, ele também está em nome do Congresso. Ele também está exercendo a sua condição, que é referendada por voto. Não é? Ele não chegou lá por acaso. O senhor já teve a oportunidade de falar isso com o presidente Arthur Lira, que esse deputado está sendo calado de uma outra maneira, como se ele estivesse sendo calado dentro do plenário? Roberto, nós já tivemos uma reunião da bancada do PL com o presidente Arthur Lira, que se comprometeu em conversar, articular, trabalhar nos bastidores, mas nós já entendemos que essa fase já passou há muito tempo. Nós temos agora que o sistema de freios e contrapesos, ele precisa funcionar. É claro que o Senado da República tem um papel muito importante nisso, como o senador muito bem destacou, mas a Câmara dos Deputados também pode assumir um papel quando, por exemplo, aprova um projeto de decreto legislativo dessa natureza e envia para o Senado, para que o Senado também possa participar. Eu acho que faz parte da democracia, está dentro do que a Constituição prevê. Aliás, a inviolabilidade da opinião dos parlamentares, ela já vai completar no Brasil quase 200 anos. A primeira Constituição nossa, de 1824, no seu artigo 26, já tratava da inviolabilidade dos parlamentares. E no seu artigo 179, inciso 4º, falava da liberdade de expressão. Só 5 conceitos na Constituição de 1824 eram considerados invioláveis. Então veja que essa palavra inviolável, ela não é, no direito nada é completamente relativo nem completamente absoluto, mas tem uma escala entre os dois parâmetros. E
A inviolabilidade, algo que é inviolável, está muito mais próximo do absoluto do que do relativo. Sim, na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, eram invioláveis o sigilo da correspondência, os direitos civis e políticos, a casa como asilo inviolável do homem, o imperador era inviolável por ser sagrado e não ser sujeito a nenhuma responsabilidade, e a opinião dos parlamentares. Veja que a opinião dos parlamentares, há quase 200 anos no Brasil, tem o mesmo patamar de inviolabilidade que o imperador tinha ao longo da Constituição, naquela Constituição que foi a mais longeva, que foi a Constituição que mais durou no nosso país. Das diversas constituições que nós tivemos, atravessou aí o período imperial todo, né? Participou da consolidação da nossa independência, das guerras internas e externas que tivemos no século XIX, e agora nós estamos no século XXI, e por incrível que pareça, um artigo 53 da Constituição, que é ainda mais claro, que diz que são invioláveis deputados e senadores por opiniões, palavras e votos, civil e criminalmente, penalmente. Então, esse tipo de responsabilização, aliás, no meu caso em particular, e no caso da Carla Zambelli, do Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, bom, posso falar do meu caso. Eu não sei nem qual foi, em qual contexto foi tomada a decisão, não tive acesso à decisão, não sei se ela abrange todas as redes sociais, não sei se ela abrange qualquer tipo de manifestação ou somente manifestação sobre as urnas. E veja, uma coisa interessante, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, lá no início do século, do nosso século, agora 21, lá por volta de 2009, declarou inconstitucional o uso de urnas eletrônicas. Sabe por quê? Porque o alemão médio não conseguia compreender como ele apertaria um botão em algum lugar do território alemão e esse voto seria computado numa central em algum lugar. Então veja que o princípio básico da eleição é a confiança. Sim. Se o cidadão médio, como o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que inclusive é utilizado como base para muitas decisões, o direito alemão é considerado como base por muitos ministros do Supremo, para muitas decisões que ele toma. Sim. Mas nesse caso não tem sido utilizado. Quando alguém fala sobre urnas, e podem rever as minhas publicações, nenhuma foi desrespeitosa, nenhuma pregou qualquer tipo de ruptura, pelo contrário, foram todas publicações no sentido de promover o debate, que é típico do parlamento, que é típico, na verdade, de qualquer pessoa. Todos os cidadãos podem e devem questionar, suspeitar, inquirir, e as instituições, ao contrário, devem sim dar respostas. O próprio ministro Marco Aurélio, para terminar minha fala aqui, falou que a solução para essas cobranças que foram feitas pelo Marco Sintra, por mim, pelo Nicolas, pela Carla, pelo Gustavo Gayer, era simples. O TSE poderia abrir um procedimento administrativo a cada cobrança que fosse feita, faria uma investigação por parte dos servidores e se responderia. Cada resposta que fosse dada, no sentido de haver uma consistência ou inconsistência na denúncia, iria reforçar a legitimidade do TSE no processo, iria reforçar a confiança da população. Nós não queremos nada diferente do que eleições limpas, democráticas, e que a população esteja feliz e satisfeita, ainda que o resultado seja contrário ao que ele ou que eu quiser. Essa é a democracia. Interessante aí, o deputado Major Vitor Hugo citou o Nicolas Ferreira, que é exatamente já vou ao senador, ele também entrou agora com um pedido para entender do que ele está sendo acusado, em qual código penal, para poder entrar com a sua defesa. Ou seja, esse caso de derrubar a rede social, que está tirando um direito de expressão de um parlamentar ou de uma pessoa, a pessoa que é atingida por essa decisão do TSE não consegue nem apresentar a sua defesa, ou seja, está sendo tirado dela também o direito à ampla defesa, o que daí já jogou por terra tudo o que está previsto no devido processo legal. Aí já não é democracia, aí nós estamos falando de ditadura, estado de exceção, porque no estado de exceção faz-se qualquer coisa. Senador, perdão, era só para fazer esse esclarecimento. Não, o golpe veio de lá, né? O golpe veio a doses homeopáticas que ultimamente nesse pleito se tornou algo muito forte, né? Cada dia mais forte. E só pegando essa deixa do deputado Major Vitor Hugo, a Carla Zambelli e um dos jornalistas, tem vários jornalistas censurados hoje no Brasil, veículos de comunicação,
mas um dos jornalistas, o Paulo Figueiredo, estão dando entrada hoje, nesse 15 de novembro, na nossa proclamação da República, lá no exterior. Vamos ver se de lá, porque aqui a gente não tem a quem recorrer. Como diz o patrono do plenário do Senado, aqui a 50 metros, Rui Barbosa, contra a ditadura da toga, não há quem recorrer, Então, eles estão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando uma peça técnica, e é muito importante esse ato desses 2 cidadãos brasileiros, e eu espero, sinceramente, que o bom senso prevaleça. Aquelas imagens, não sei se você pode colocar, se a equipe pode colocar novamente as imagens das multidões aí nas ruas do Brasil. Felipe, você vê as imagens, é de tocar o coração, é de emocionar qualquer um, porque são irmãos. E chamar isso, gente, de ato antidemocrático. Olha para essas imagens, vamos olhar para essas imagens. Isso só faz acirrar. Quem chama isso de ato democrático, seja juiz do Supremo, seja a imprensa brasileira, não faça isso, porque está todo mundo vendo, as imagens estão aí, são pessoas de bem, que estão com medo, e que estão querendo saber do processo, como é que foi, querendo, dentro das 4 linhas de investigação, e tem faixa de todo tipo. Você não pode pegar por uma faixa e julgar que é ela a que está... Eu vejo liberdade de expressão. Eu acho que o grande grito das pessoas é uma ditadura que está implantada já a partir do nosso judiciário. E uma coisa, para a gente fechar aqui, eu quero fechar essa minha parte, uma coisa bíblica, algo que está lá na Bíblia. A soberba precede a queda, E as pessoas, os ministros não estão vendo esse grito no Brasil, essa insatisfação geral, esse símbolo que foi essa viagem deles a Nova York, no evento ali de carta marcada, as pessoas lá fora tirando os excessos, mas os brasileiros nas ruas, será que não dá para acordar, para despertar e a gente ter bom senso das próprias autoridades? Eu acredito, sabe, Adalberto, deputado Major Vitor Hugo, quem está nos assistindo, eu acredito sempre na capacidade de reflexão do ser humano. Será que eu não estou me excedendo? Essa é a pergunta que deve ficar. Sim, com muita paz no coração, com muito amor. Será que eu não rasguei a Constituição brasileira? O que é que faz para voltar, para reconhecer? Porque aquela história do voto da ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhado lá, aliás, foi o relator e ela complementou, Lewandowski. Foi triste aquela coisa de dizer democracia a gente vê depois. O voto foi assim, democracia a gente vê depois do dia 30. Até lá podemos censurar. Não está na Constituição, mas a gente volta depois do dia 30. A pergunta é, voltou? E imaginarmos que seria o que já é, eu vou tomar o cuidado aqui de dizer isso aqui, tá? O que já é um absurdo, imaginarmos que era uma revogação temporária da Constituição. O que já é um absurdo, não se revoga uma Constituição. Já falamos sobre esse assunto aqui. Mas não voltou, senador. Para responder objetivamente a sua pergunta, não. A gente está vivendo sob a mesma lógica do estado de exceção e censura. Tudo isso previsto e de forma contrária na Constituição. A Constituição não aceita a censura prévia, muito menos. Vamos só voltar às imagens, é isso, né, Felipe? Vamos mostrar as imagens que o senador tinha feito menção? Eu vou só contar um caso. Eu estava vindo para trabalhar hoje de manhã aqui na Jovem Pan. Na rua aqui ao lado, eu parei no semáforo ali. Aí no semáforo passam as pessoas que estavam indo para a manifestação aqui, Elas estavam descendo aqui a região da Avenida Paulista e indo para o Ibirapuera. É um caminho razoavelmente longo, mas enfim, é bem urbano, enfim, calçadas e tudo mais. Aí eu vou contar aos senhores agora, a nossa audiência, quem eu vi passar. Quando o senador fez menção aí de atos antidemocráticos, dessa crítica completamente sem sentido que fazem a essas manifestações. Estava lá uma senhora com uma bengala na mão, vestida com uma camisa amarela, provavelmente da seleção brasileira, mas enfim, ela amparada por, não sei se uma nora e um cunhado, ou um filho e uma nora, mas enfim, amparada, atrás uma senhora com um bebezinho no colo e mais um carrinho de bebê.
também paramentado com esse amarelo, bandeira, e eu falei, bom, onde é que está o pai? O pai estava lá com outro menino que estava, digamos, mais agitado e trazendo assim, né, porque ele queria brincar e tudo mais, também vestido de amarelo e com a bandeira brasileira. São essas as pessoas, a gente já mostrou essas cenas aqui, carrinhos de bebê, mães com filhos, enfim, pessoas idosas, que enfrentaram em alguns lugares, como Brasília, que choveu muito agora há pouco, enfrentaram chuva, aliás, estão enfrentando chuva desde o dia 2 lá, de novembro, quando a gente mostrou também, o tempo estava muito ruim no Rio de Janeiro e não parava de chegar pessoas ali na região onde estava acontecendo essas manifestações. Há lugares onde está fazendo muito sol do meio-dia, nós estamos no ar aqui, eu estou no ar pelo menos desde o meio-dia aqui, vendo essas pessoas chegarem. Mas, Vitor Hugo, deputado, o que a gente está vendo, antidemocrático, não tem nada. Primeiro porque as pessoas têm o direito de estarem onde elas estão. Elas não estão interrompendo absolutamente nada, não estão afrontando o direito de ir e vir de ninguém. E estão reclamando justamente o que elas estão vendo que está errado no país. Se a gente não for permitir que essas pessoas façam isso, bom, então acabou a democracia. Aí a República precisa ser refundada, porque daí nem a Constituição faz valer. Só que elas estão dizendo que elas não querem outra Constituição, elas querem que volte ao estado de legalidade. Isso para mim está muito claro, porque elas estão defendendo a Constituição do país, a legalidade. Adalberto, ainda que os brasileiros defendessem outra Constituição, é legítimo. É legítimo que houvesse esse pleito. Nós já tivemos quantas constituições brasileiras e talvez fosse até o caso sim de rediscutir. Nós temos mais de 120 emendas à Constituição e toda hora uma reinterpretação. Será que é legítimo, por exemplo, que haja milhões de assinaturas querendo o impeachment de um ministro do Supremo e o presidente do Senado Federal não dá seguimento? Será que é legítimo? É isso? Sim. Será que é legítimo não haver um mecanismo mais aberto, mais fácil, para que as pessoas participem do processo legislativo? Então, assim, essa característica das manifestações, né, atuais, né, que são crianças, são idosos, são famílias, é muito claro, não existe qualquer... E eu estava relendo aqui a lei que trata dos crimes contra as instituições democráticas, porque volta e meia a gente vê uma decisão judicial nesse sentido, né, dizendo que não, vamos cercear a determinada rede social, ou vamos fazer uma busca e apreensão, porque há uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ou há uma ameaça, ou a eventualidade de cometimento de um crime contra as instituições democráticas. Eu fui ler a lei que trata, e todos os tipos penais falam de emprego de violência ou grave ameaça. E eu não consigo imaginar o bebê no colo dessa senhora, essa senhorinha com uma bengala, né, essas pessoas com a bandeira do Brasil, configurando nenhum tipo de grave ameaça ou violência ao Estado Democrático de Direito. Aliás, essa mesma lei que trata, ela exclui, tem o artigo 359T, né, da Lei 14.197, fala que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações e outras formas. Ou seja, na verdade, as pessoas estão cobrando seus direitos, isso é normal da democracia e nós deveríamos aplaudir que os brasileiros estejam cada vez mais interessados. Como o senador falou, a gente nem sabe, nem se lembra da Copa, mas todos nós hoje, os brasileiros mais humildes, os mais estudados, todos sabemos quem são os ministros do Supremo, sabemos quem são os deputados e senadores mais atuantes, sabemos o que está na pauta do Senado e da Câmara e quais são os efeitos que isso pode trazer, e isso é bom. Cada vez mais o povo brasileiro vai participar e a participação vai aperfeiçoar as nossas instituições. Agora, quando as instituições se colocam de costas para a população, esquecendo que a principal interpretação da nossa Constituição, ela não é jurídica, ela é política, a Constituição ela é uma carta política. Quem interpreta a Constituição mais do que qualquer jurista é a população. E não há dúvida sobre a liberdade de expressão, não há dúvida sobre a importância da liberdade da livre manifestação do pensamento, da liberdade de imprensa, da vedação à censura prévia. Então, quando eu vejo algum tipo de decisão judicial, principalmente advinda do Supremo, que deveria ser, e eu torço para que seja, para que efetivamente seja, o guardião da nossa Constituição, mas quando eu vejo uma decisão que relativiza isso
E eu não posso nem falar, por exemplo, se a decisão que o Twitter está cumprindo para impedir que eu tenha acesso à minha conta, eu não sei se ela se baseia no Código Penal, eu não sei se ela se baseia na resolução do TSE, e é importante falar que ela foi tomada, essa decisão, após o período eleitoral. Então, se essa resolução ela se baseava para proteger a eleição, e a eleição já terminou, né, com base em que, então, ela está sendo aplicada no momento posterior, sendo que, na verdade, não houve nenhuma contestação ao resultado, e ainda que houvesse a possibilidade de ir até o judiciário ou de expressar a nossa insatisfação, inclusive com os resultados da eleição, de uma eleição, desde que pacificamente, isso também é garantido pela nossa Constituição. Imagina se uma chapa, por exemplo, que perde a eleição e acha que tem motivos para contestar. Se ela for à justiça apresentar uma petição clamando por um resultado diferente, ela vai ser cerceada, ela vai ser tratada como criminosa. Sim, claro. Porque ela acha que venceu a eleição? Não, isso aí faz parte da democracia. Então, a contestação e o debate, o embate de ideias é implícito, é íncito ao processo democrático. Se não existe debate, nós já não estamos mais na democracia. Agora são 4h30. Deputado e senador, vou colocar nosso comentarista aqui, Jorge Serrão, também nesse debate. Serrão, a gente está aqui, você acompanhava há pouco aqui esse debate sobre justamente a questão das liberdades, das cláusulas pétreas constitucionais e dessa, digamos, inação dos líderes das duas casas do Congresso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, e do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Eu confesso que eu ainda tento entender o porquê do silêncio deles dois. Olha, são um dos poderes constitucionais, os representantes desse poder. Perdão, Serrão. Não, essa é uma crítica que nós temos feito aqui sistematicamente na Jovem Pan. É inadmissível que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se foquem muito mais no resultado da eleição e nas suas pretensões muito próximas de poder para a próxima legislatura do que na situação gravíssima institucional que está acontecendo no Brasil hoje. Já tivemos várias rupturas nos últimos tempos. Isso é inegável. Mas tem gente em Brasília, na Praça dos Três Poderes, hoje deserta, que não quer enxergar essa realidade. Esse vazio de poder, ele é prejudicial. Ele vai causar o agravamento do problema institucional. A gente tem chamado a atenção para isso é muito sério, mas felizmente alguns parlamentares, tem 15 senadores e uma outra dezena também na Câmara dos Deputados, mas é estranho que o número seja tão pequeno em relação ao que deveria ser a massiva representatividade do povo brasileiro. Então, a massa que está na rua, ela não está só reclamando do despotismo da juristocracia, ela também está reclamando, protestando contra essa omissão política de seus representantes legitimamente eleitos. E aí vale a lembrança, vou lembrar Michel Temer de novo ontem, no evento de Nova York. Ele ressaltou a importância fundamental do povo. Você não tem nação sem povo. A nação é povo mais território. Então, o povo é fundamental. O povo, nessa Constituição, ele é o poder originário. E esse poder originário pode ser exercido diretamente ou através de seus representantes. O que o povo está fazendo agora na rua é exercer o seu poder diretamente. É hora do parlamento brasileiro acordar enquanto essa crise não se ampliar ainda mais. Eu tenho só um receio que, na volta dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em Nova York, até pela declaração do ministro Alexandre de Moraes, aqueles protestos que eles julgam ofensivos, de fato, houve palavrões, e sim, foram duros, foram ofensivos, mas os que não foram ofensivos também receberam uma resposta torta. No caso desse, citado pelo senador Girão, do ministro Roberto Barroso. Agora, o meu receio é que eles voltem ao Brasil e foquem apenas no que eles consideram um abuso em relação à presença deles em Nova York,
E se esqueçam de analisar todas essas imagens dessas pessoas todas nas ruas pedindo por respeito à Constituição. E aí é fácil, né? Eu pego o consórcio de mídia que é muito, muito simpático à ideia de alguns poderosos e pego lá um grupo de empresários que também está extremamente silente e chama atenção, né? Alguns estão até em Nova York, de achar que tudo isso aí não existe. Tudo isso que você está vendo é a autonegação, né? Isso a psicologia explica, mas ela só explica, ela não justifica, não. Tá vendo? Tudo isso daí vai passar como, não existiu. E aí você pega lá, por exemplo, um ato ofensivo de um manifestante mais exaltado. Agora, tem um aspecto que eu queria trazer para os senhores. Além desse meu temor, e tem também o caso, né, do presidente eleito viajar no jatinho, de carona ou não importa, porque não sei onde é que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin achou que isso fosse menor. Não, foi de carona. Mas continua sendo um jatinho, ou seja, um privilégio, de um empresário preso na Operação Lava Jato, beneficiado por uma delação premiada, aliás, concedida pelo ministro Barroso. Interessante como as coisas vão, né? Os atores são todos os mesmos. Mas em que pese o fato daquelas ofensas, e sim, elas foram graves e duras, de alguns manifestantes mais exaltados em Nova York, em relação a ministros do Supremo, eu vou selecionar aqui 3 pontos. Que tipo de palavrão, a gente não precisa pronunciar, obviamente, mas qual é o nome do palavrão, qual é o palavrão que se usa para quando você fatia um processo de impeachment de autoridades em relação à sociedade? Que tipo de palavrão essas autoridades disseram, por exemplo, quando elas anulam decisões de 3 jurisdições da justiça brasileira, ou seja, 3 instâncias da justiça brasileira, e num ato monocrático, depois referendado pelo Supremo Tribunal Federal, anulam um processo que envolvia o então ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Ou que tipo de palavrão as autoridades estão dizendo quando elas mudam as regras do jogo eleitoral durante a eleição, aliás, durante o segundo turno, que é um agravante muito sério. Isso também é um palavrão. Não dito, mas é ofensivo às pessoas. As pessoas se sentiram ofendidas e elas têm o direito de se sentirem ofendidas. Óbvio que ninguém está aqui dizendo que está certo alguém pegar e ofender alguém na rua. Mas eu não acho que alguém acorda durante de manhã e fala assim, hoje eu vou ofender o ministro Supremo. Não. Isso é uma reação diante das ofensas como cidadão que elas estão sendo vítimas, estão sendo exatamente o destino final dessas ofensas. Eu citei só 3 casos. Senador Girão, eu acho que o meu temor é que essas coisas não sejam contextualizadas a partir da volta dos ministros Supremo e aí eles escolham só pontualmente alguma coisa que interessa e digam assim, estamos com a barbárie agora nas manifestações. Não, a maioria não está fazendo isso, está claro, as imagens estão muito claras aí. E você colocou um ponto muito interessante. Que palavrão ser dito, né? Um palavrão, golpe antidemocrático é palavrão, que é isso que foi feito. Eu vejo uma violência de decisões inconstitucionais do Brasil tomadas assim de forma explícita. Uma violência contra o povo brasileiro, pacífico. O povo brasileiro, você está vendo nas imagens aí, agora, totalmente sereno, se manifestando, com medo. Tem uma imagem aí, não sei se vai aparecer enquanto eu falo, mas é um cidadão que está com a bandeira, se eu não me engano, é da Venezuela, nas costas, e ele está com a bandeira do Brasil, dançando. Nós estamos procurando. E é um medo de muita gente. É um medo de muita... Já aparece aí, porque está nesse contexto. As pessoas estão com medo mesmo que isso aqui vire uma Venezuela. Você pegar o resultado do pleito lá na região ali de Roraima, que faz divisa direto ali, você vê como as pessoas se manifestaram lá, né, através do voto, né? Então, assim, é um pavor do que porque convive com as pessoas que vêm de lá. E essa coisa de jatinho, do ex-presidente estar andando em jatinho, de empresário que teve problema na justiça, isso é uma tragédia anunciada, né? A gente vê as declarações dele sobre a economia, né? Ou seja, tudo indica, colocando certas pessoas em ministérios, né? Pessoas que têm um perfil também de violência, de invasão de propriedade. É uma sinalização de quem não quer paz. E o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de pacificação. Chamar esses... Tá aí, ó. Tá aí a imagem, ó.
Olha esse cidadão, se eu não me engano é a bandeira da Venezuela, posso estar falando uma bobagem. Mas, vamos voltar à imagem então, Felipe? Vamos mostrar volta a imagem. Então, é simbólico isso aí, né? As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo na América Latina, né? A esquerda tomando e de uma forma calando também. A gente vê o que está acontecendo na Nicarágua, ali na América Central, onde a gente vê um amigo do ex-presidente Lula. Isso não podia nem se falar, não sei se eu posso falar isso agora. Se me caçarem, se me censurarem, eu coloco aqui um atestado aqui na minha parede de idoneidade, porque para mim é um privilégio. Né? Estou falando que um dos primeiros que cumprimentaram o ex-presidente para ir para o segundo turno foi o ditador da Nicarágua, né? Que o Brasil manteve relações fortes lá e teve troca de afagos e tudo. Então, estão fechando igreja, estão perseguindo cristãos, estão perseguindo padres, pastores, fechando rádios, fechando televisões, a CNN, né? Desculpa falar o nome do concorrente, mas a verdade tem que ser entregue, né? Então, tudo isso, essa perseguição, a gente está vendo e as pessoas estão com medo. O brasileiro não tem o direito de ficar receoso com esses passos, é normal, é natural, né? Então, eu quero só deixar muito claro que essa viagem em Nova York, que eu acho muito simbólica, né, onde tem a Estátua da Liberdade, lá onde nossos ministros foram falar sobre liberdade e democracia, eu estou pedindo, já pedi ao STF, mas não sei se eles vão ter atenção, apreço ao que os senadores pedem, parece que não, mas vou pedir à CTFC para que a gente vote na próxima sessão aqui, que demonstre os gastos, quem bancou, quais as empresas que estavam por trás disso, teve cachê pelas palestras, foi acompanhante, né? Eu gostaria muito de saber exatamente em que termos foram esse evento e nós vamos pedir para votar, pelo menos fica nos anais da casa, né? E, pelo amor de Deus, não chame esses atos de antidemocráticos, isso não é correto, isso acirra, isso só faz acirrar os ânimos que a gente precisa arrefecer, precisa de calma e vamos deixar as pessoas colocarem os seus sentimentos sem violência. Jamais, aí palavrão também é violência. Eu acho que a gente tem que ir pelo caminho sempre da paz, dentro da Constituição, no limite de nossas forças. Vamos lá que nós temos a manifestação no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está conosco. O Viga, como é que está a situação aí? Pelo que eu tenho de informação, está chegando cada vez mais gente em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, né? Exatamente, Piotr. Muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso espectador internacional da Jovem Pan. Aqui a galera vê o microfone da Jovem Pan, se aproxima, tenta uma selfie, tenta uma foto. Obrigado, amigão. Agora a gente está ao vivo aqui agora, a gente tem que dar informação para todos aqueles que estão nos acompanhando no Brasil. Obrigadão, tamo junto. Então, muita gente ainda, uma multidão se repete aqui esse dia da proclamação da República. Por que eu digo que se repete, Piotr? Porque a gente viu isso no feriado de ginásio e há uma espécie de vigília, uma espécie de plantão aqui em frente ao comando do leste, desde que as pessoas decidiram ganhar as ruas para se manifestar, para protestar, para expor a sua posição. E aqui a gente pode dizer que são milhares de pessoas. As forças de segurança curaram desde aquela época lá de pré-Copa do Mundo, desde 2013, aquela cidade não vai ter Copa, as forças de segurança aqui do Rio de Janeiro deixaram de fazer uma projeção, uma estimativa de público em eventos de grande concentração. Mas pode dizer que tem milhares de pessoas, uma multidão de pessoas aqui em frente ao Comando Militar do Leste, que é um prédio, uma edificação simbólica das Forças Armadas, é uma espécie de base do Exército que atende Espírito Santo, Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. Agora há pouco, um momento bastante emocionante, viu, Piotr? Ouvintes e espectadores internautas da Jovem Pan, envolvendo uma espécie de reza aqui. As pessoas... Tá aí, o Viga, a gente está com um problema no áudio com o Viga ali, o que demonstra claramente a multidão que está lá e a dificuldade até de comunicação. As pessoas estão lá no Rio de Janeiro debaixo de chuva. A gente já viu as pessoas em Brasília também debaixo de chuva. Outras debaixo de muito sol nesse país continental que é o Brasil. As pessoas estão nas ruas apesar das adversidades climáticas.
porque elas não querem ter que enfrentar uma diversidade gigantesca de quem afronta a Constituição, de perder a legalidade brasileira do que já estava pacificado no entendimento do país. A Maria Trindade está conosco de volta em Brasília. Estou vendo você aqui pela telinha. Zé, seja bem-vindo de novo. Prefeito Piotr, olha, é importante o que o senador diz, né? Isso não é nada antidemocrático, isso é democrático demais. O direito de manifestação, ele não é só reclamar e chorar na cama sozinho de noite com a luz apagada, não. É isso aí, demonstrar presença e fazer a sua manifestação. É isso que garante a Constituição. Deputado Major Vitor Hugo, a gente viu as manifestações aí, aliás, deixa eu agradecer ao senador porque ele fez menção, inclusive, àquela bandeira da Venezuela, ou seja, é um venezuelano provavelmente asilado aqui no Brasil, que recebeu direitos de cidadão que ele não está tendo no país dele, e isso é lamentável, porque isso ofende toda a Carta de Direitos Humanos universal, mas recebeu aqui no Brasil, está se manifestando porque não quer ver o Brasil se transformar no país o qual ele teve que deixar, obviamente que por força das circunstâncias, não gostaria de ter deixado. Antes de ouvir o deputado, temos... o Lian está conosco agora em Nova York, né? Vamos então a Nova York para ver o Lian, que traz agora informações desse evento lá e também das manifestações que foram feitas em Manhattan. Lian? Oi, Piotr. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, aqui a temperatura baixa por aqui e seguem aqui algumas manifestações também aqui em solo norte-americano contra o resultado das urnas. Inclusive, essas manifestações ocorrem em frente ao local onde houve, pela parte da manhã, este evento aqui nos Estados Unidos, que contou com a presença de diversos atores econômicos do cenário brasileiro, incluindo o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Inclusive, ele respondeu àquela questão de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a ideia de quebrar a barreira do teto de gastos, até mesmo acabar com o teto de gastos. Ele destaca que, claro, os projetos sociais são muito importantes para o país, mas que é preciso responsabilidade para que o cenário econômico como um todo não seja afetado. Grandes, principalmente nos mais carentes, mas nós precisamos também mostrar que quem investe no país que nós temos disciplina fiscal. O fiscal tem uma relação direta com a credibilidade do país e existe um ponto de inflexão onde tentar mais em prol dos mais necessitados pode gerar resultados contrários aos desejados, colocando em risco a estabilidade financeira e a geração de emprego. Quem também abordou esse tema em relação ao teto de gastos foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que, aliás, é um dos cotados aí para fazerem parte do governo petista que vem pela frente no ano de 2023. E Henrique Meirelles já, inclusive, fez críticas aí recentemente a esta postura de querer haver quebra em relação ao teto de gastos, e ele ressaltou que é importante que haja essa conversa com o Congresso Nacional e que não é uma licença para se gastar sem limites. É uma licença que o Congresso Nacional dá, através de uma emenda constitucional, para se gastar acima daquilo que está aprovado. Até aí, tudo bem, é absolutamente necessário. O que você precisa aqui olhar com atenção, com cuidado, é o fato de que a licença para gastar precisa ter limite, e um limite razoável. Licença para gastar não é algo, obviamente, sem limite. Então está se discutindo aí esses números com o Congresso, etc., falando-se de diversos números, uma proposta inicial de 175. Pois é, esse é o sentimento, aliás, foi a percepção aqui em relação a todos os economistas que participaram deste evento, a preocupação com esse limite aí, esta tentativa de quebra do teto de gastos, viu, Piotr? Lian, e ainda estão acontecendo protestos contra os ministros do Supremo aí em Nova York? Sim, ainda acontecem os protestos por aqui em relação a esse feriadão aí no Brasil, aqui não,
Mas mesmo assim a comunidade brasileira, parte da comunidade, fazendo aí protestos aqui, especialmente em frente ao hotel onde ainda estão hospedados aí alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive participaram na parte da manhã deste evento. E durante a caminhada do hotel até o local deste evento, que é próximo à rua onde é a Little Brasil, a rua 46, aqui em Manhattan, nos Estados Unidos, este evento foi localizado nestas proximidades, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso, assim como o ministro Alexandre de Moraes, eles caminhavam pela calçada e foram abordados por um manifestante. O manifestante acabou questionando ambos sobre o relatório das Forças Armadas, se haveria uma resposta. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso acabou sendo categórico em relação a uma resposta até, digamos, mal educada. Piotr. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. O Brasil depende. Aí, portanto, a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo: perdeu o mané, não a mola. Esta foi a resposta a estes manifestantes, inclusive um senhor que acabou abordando tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Luiz Roberto Barroso. Piotr. Muito obrigado, Lia. As informações diretamente lá de Nova York, do nosso correspondente nesse evento da LIDE, do qual estão participando, ou no qual estão participando aí ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Algumas coisas precisam ser ditas rapidamente aqui. Ontem, sim, havia xingamentos, ofensas a ministro Supremo, e alguns responderam com acenos, sorrisinhos, o que também não é exatamente um procedimento que se espera de uma alta autoridade do Poder Judiciário. E agora, essa declaração do ministro Barroso, que por acaso foi o ministro do TSE, lá atrás, presidente do TSE, que fez um lobby dentro do Congresso para que a urna eletrônica com comprovante não fosse aprovada. Vale só citar, fatos históricos são históricos, acho que não dá para pôr censura em fatos da história, né? Mas, enfim, ele precedeu o ministro atual, presidente do Supremo Tribunal Federal, que por um curto tempo também foi do ministro Fachin, a presidência do TSE, né? Antes de chegar em Alexandre de Moraes. Deputado, eu tinha falado com o senhor, nós temos mais 8 minutos de programa aqui, mais 6 minutos. Eu quero já começar ouvindo as suas considerações finais. Por gentileza, deputado. Adalberto, eu quero agradecer esse convite de participar aqui nessa tarde do feriado, nossa proclamação da República. Dizer que a simples preocupação sua, Piotr, de expressar ou não se vai ser censurado ou não, já demonstra o quadro ruim que nós estamos vivendo hoje. Mas se você que é um jornalista está preocupado se você pode ou não falar determinado assunto, e eu sei que isso é do ambiente que nós vivemos aqui, os parlamentares estão da mesma maneira, as pessoas nas ruas, o que é mais lamentável ainda, estão assim. Quando o ministro Barroso fala perdeu mané, ele não está falando para uma pessoa que se dirigiu de maneira educada a ele, não. Ele está falando para a população brasileira como um todo. Uhum. Isso é uma falta de respeito com todos nós, com toda a população brasileira. É exatamente tudo que nós não queremos ouvir de uma autoridade da República. E as manifestações elas estão sendo cada vez mais impulsionadas também por atitudes como essa, também pela forma como as eleições se deram, né, com o TSE tomando uma série de medidas. O presidente Bolsonaro não pode fazer live no Alvorada. O presidente Bolsonaro não pode utilizar as imagens do 7 de setembro, não pode utilizar as imagens da ONU, não pode utilizar as imagens de Londres, não pode falar sobre fatos. Houve condenações no passado, houve delações premiadas, houve acordos condenatórios, houve devolução de bilhões de reais, houve pessoas presas e condenadas, e isso não pode ser abordado, ao passo que eu ouvi, tenho certeza que o senador Girão viveu isso no Senado, a oposição o tempo inteiro chamando o presidente Bolsonaro de genocida, chamando o presidente Bolsonaro de corrupto, sem qualquer prova, sem qualquer processo.
Então, a maneira como o processo eleitoral se deu estimula também as pessoas a estarem legitimamente nas ruas. Eu vou terminar minha fala parabenizando cada um dos brasileiros, crianças, adolescentes, jovens, mães, pais de famílias, avós, pessoas com deficiência. A gente viu uma pessoa cadeirante se manifestando na chuva, no sol quente, já há quase 2 semanas. Vocês são os verdadeiros heróis do nosso país e são as pessoas que vão, se Deus quiser, restabelecer a normalidade constitucional pacificamente no Brasil. Muito obrigado pela essa oportunidade. Deputado, me permita, vou acrescentar, debaixo de chuva, debaixo de sol, dependendo de que lugar aqui no Brasil, e sob o frio também de Nova York, no caso dos manifestantes brasileiros lá, residentes dos Estados Unidos. Senador Girão, tem uma última observação, última pergunta. Por que um evento como esse está sendo feito em Nova York? Sim. Por que todas essas autoridades da República Brasileira estão indo para Nova York para discutir o Brasil? Você não está envolvendo autoridades lá dos Estados Unidos, você não está envolvendo uma relação bilateral, você não está envolvendo algo com a ONU. Por que é em Nova York? Por que não é no Amapá? Por que não é no Amazonas? Por que não é no Nordeste brasileiro tão esquecido aí, hoje tão em pauta? Por que não é no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Brasília? Por que não é no Senado? O futuro do Brasil, por que não é no Senado da República? A casa tem a responsabilidade de cobrar efetivamente resultados de todos os demais poderes. Isso seria coerência, mas eu vou voltar ao ponto da liturgia do cargo, viu, senador? A gente mostrou aí agora. O que o ministro Barroso fez agora, de alguma forma, ele legitima os xingamentos que ele recebeu ontem, porque respondeu do cargo que ele ocupa a ausência de liturgia exatamente no mesmo nível. Isso é muito ruim. Agora são 4h56. Senador Girão, por gentileza, suas considerações finais. Olha, aquela velha história, um erro não justifica um outro. É uma provocação o que o ministro fez. Tá? Você vê que o cidadão foi extremamente educado, pediu por favor. Depois você vê com calma a imagem que ele pede por favor, ministro. Ou seja, extrema educação. E ele responde daquela forma, perdeu o mané. Não amola. Aliás, isso é uma gíria. Não sei se é no Brasil inteiro, mas no Nordeste, quando o cara vai tomar uma bicicleta, um celular, ele chega e diz, perdeu. Né? Então, a expressão foi muito infeliz do ministro, que estava ontem jantando ou almoçando com o advogado do Lula. Né? O que é uma coisa que parece o país da piada pronta, mas nós não somos assim. Né? Nós absolutamente... a imagem do dia não é essa do ministro. Sim, claro. A imagem do dia são essas pessoas pacíficas, ordeiramente, respeitosamente, se manifestando com muito amor, contagiando pelo bem. E o bem vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida. Acredito na capacidade de reflexão das pessoas de bem que estão em todas as instituições. Deus abençoe a todos, parabéns pelo trabalho da Jovem Pan. Muito obrigado, senador. Vale só mencionar também que, aliás, não é nem o comportamento do ministro Barroso. O que chama atenção é esse tipo de resposta grosseira que ele deu a esse manifestante que pedia, por favor, explicações. Ele podia parar ali e conceder uma coletiva rápida ali, até porque tinha seguranças para garantir que ele pudesse se expressar. Bom, esse é o jogo democrático que deveria ter sido estabelecido ali. Serrão, rapidamente, suas manifestações finais, por favor. Perdeu, mané, a pressão incomoda. Curioso que foi o ministro Barroso quem convidou as Forças Armadas a fazerem parte da tal comissão de transparência eleitoral. Agora fica a pergunta, onde está a civilidade? Onde está a civilidade? Zé Maria Trindade, suas considerações finais. Isso aí foi para os temas mais comentados do mundo, né? Nas páginas sociais, essa história de perder o mané. Olha, Piotr, uma demonstração clara de uma inaceitação, não é dos resultados das urnas, mas uma inaceitação do atual sistema político. E algo tem que ser feito. Quando o povo vai às ruas assim, promove mesmo mudanças. Quais? Ainda não sei. Interessante que isso aí está sendo traduzido no mundo também, tá? Em inglês e normalmente associado à expressão loser, que é perdedor no idioma inglês, e isso, nessa forma como é extremamente ofensivo. Imagina... É o L de loser.
Bom, imagina só explicar isso para um senador de uma nação civilizada, ou dos senadores aqui do Brasil que estão lutando por que os ministros vão lá prestar esclarecimentos, esse tipo de comportamento. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate. Nos alongamos um pouco mais. Eu quero agradecer a gentileza de todos vocês aqui. Quero agradecer a audiência que está nos acompanhando também. E nós vamos continuar nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, nesse dia de manifestações pelo país, manifestações ordeiras, pacíficas, defendendo a Constituição, defendendo a separação dos poderes, em defesa da liberdade de expressão e a livre manifestação. Tudo isso está na Constituição de 1988 e é por ela que nós vamos continuar fazendo jornalismo, estando nas ruas, defendendo neste país. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Agora, 4h59, eu volto amanhã. Foi um prazer trabalhar nesse feriado, eu confesso. Até mais. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Acho que sim. Realização Jovem Pan News. Três em 1. Jovem Pan. Você, minha excelência, são